1 Reis 19. Esse texto aqui vem logo depois de uma fase, a fase deprê do profeta Elias. O profeta Elias entrou em depressão forte. Depois você pode estudar. E aí no finalzinho da terapia, do divã de Deus, Elias estava no divã de Deus, aconteceu isso aqui, bem no finalzinho lá da sessão, a partir do verso 15. O Senhor disse a Elias: volte pelo caminho por onde veio e vá ao deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu, olha o chamado profético aí, gente, matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Algumas traduções falam: você sabe que eu fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando seu auxiliar. Algumas traduções falam seu servo. Diga comigo com toda a força do teu coração e com ar no teu pulmão: graças a Deus. Gostei. Pela palavra de Deus. No livro de 2 Reis capítulo 2, não precisa abrir, a Bíblia conta a história da ascensão de Elias. Elias subiu, não foi numa carruagem de fogo. Tinha carruagem de fogo na história, mas a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2 que ele subiu num redemoinho ao céu. E antes de subir tem aquela conversa com Eliseu, o seu discípulo, seu servo, na qual Elias pergunta: antes de eu ser tirado por você, você vai me pedir alguma coisa que eu vou te fazer? Eliseu diz: eu quero o dobro da unção ou da porção do seu espírito, da unção que está sobre você. Elias fala: dura coisa me pediste, mas se você me ver sendo tirado de você, subindo aos céus, isso vai acontecer. Você sabe que a Bíblia conta que isso aconteceu. Eliseu dá aquele grito, né? Meu pai, cavalo de fogo e seus cavaleiros. E ele recebe o manto de Elias, e a partir daquele momento, aquele dobro da unção que havia sobre Elias estava sobre Eliseu. Eliseu é o profeta que mais milagres fez no Antigo Testamento, exato o dobro de Elias. E toda essa história do profeta Eliseu, desse grande homem de Deus, começou aqui. Toda essa história do grande profeta Eliseu começou com a palavra de Deus enviada para Elias, dizendo: vá onde está Eliseu, filho de Zafate, e unja ele profeta no teu lugar. Vai lá e dá posse para ele, que ele vai ser profeta no teu lugar. E eu queria conversar com você bem rapidamente sobre a pessoa que, baseado no texto que a gente acabou de ler, baseada na vida de Eliseu, a pessoa que não é quem Deus unge, mas sim a pessoa que Deus não unge. Porque eu tenho certeza absoluta que essa palavra aqui não é para todo mundo. Porque se você quer uma pregação de prosperidade, se você quer uma pregação de ficar rico, se você quer uma pregação de se dar bem na vida, temos outros momentos para isso.
A Bíblia é cheia de sabedoria, cheia de revelação que pode te dar direção, baseada na vontade de Deus para tomar essas providências da sua vida. Mas hoje a palavra não é para você. Hoje a palavra é para aquele que quer de fato ter uma porção dobrada das gerações que vieram antes de você. Deu para entender? Se nós tivemos no passado grandes homens e mulheres de Deus, geracionalmente falando, Deus sempre quer, ou Deus sempre opera, e a gente vê isso na palavra de Elias e Eliseu, para que a próxima geração seja uma porção dobrada. E isso a gente aprende na natureza de Cristo, porque Jesus disse aos seus discípulos, olha que coisa interessante, Jesus disse aos seus discípulos: vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque eu opero na porção dobrada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então eu quero conversar com você que quer ter essa unção geracional em dobro, como Eliseu teve de Elias. Baseado nesse texto, eu quero falar sobre a pessoa que Deus não unge. Então vamos lá, pegando o que a gente acabou de ver aqui. Primeiro, entenda algo: tudo é processo. Em Deus tem processos, Deus tem caminho, Deus não tem atalhos. Se você está procurando atalhos, você pode ter atalho na vida profissional, às vezes dá certo. Você pode ter atalhos até, eu sei que, por exemplo, tem gente que chega no terceiro ano no ensino médio, segundo grau da minha época, ensino médio, e o que ele faz? Ele entra na justiça, porque ele passou no vestibular, ele consegue ir para a faculdade antes da hora, enfim. Você pode buscar algum atalho na vida, mas em Deus não tem jeito. No caminhar de Deus não tem jeito. O caminhar de Deus é um caminhar de processo. E Ele faz o processo, Ele constrói o processo das nossas vidas. Não adianta você procurar atalhos, não adianta você procurar passar na frente, o carro na frente dos bois, que não vai dar certo. Então por que eu estou dizendo isso? Porque Eliseu, se você parar para pensar, quando Elias lança a capa sobre ele, a Bíblia diz que Eliseu fala para Elias: deixa eu lá beijar meu pai e minha mãe, depois eu vou te seguir. Eliseu fala: você sabe o que eu fiz com você. Então muito provavelmente, a gente vê isso nas entrelinhas da Bíblia, em vários outros personagens, Eliseu não era um cara que estava de boa, ou de qualquer jeito, buscando, ou melhor dizendo, não buscando, esperando a vida passar, cantando igual aquele cantor do mundo aí: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muito pelo contrário, ele estava buscando em Deus algo. Ele estava esperando, ele estava clamando, ele estava declarando, ele estava pedindo, talvez perguntando: Deus, por que o Senhor não está me chamando para ser profeta? Deus, por que o Senhor não está me levantando para usar-me como instrumento em Israel? E um belo dia aconteceu. Ele estava passando por um processo. Enquanto Deus queria que ele estivesse arando a terra, ele ia arar a terra. Enquanto Deus quer que você esteja fazendo alguma coisa, meu querido, minha querida, entenda, você vai ficar fazendo. Não adianta você tentar passar esse plano. Quem está comigo diz um amém. Mas aí a Bíblia diz que ele estava arando a terra. Isso é muito importante. Com a parrilha de bois lá, arando a terra, os bois pegando, e ele estava trabalhando. Eliseu estava ocupado. Deus não unge desocupados. Deus não unge desocupados. Ah, mas eu passo o dia todo no santuário de oração orando, glória a Deus. Eu estou orando, eu vou de manhã orando, eu vou à tarde orando, e de noite eu vou para lá orando também. Deus não vai me responder. Eu acho que Deus vai te responder agora. Sabe o que Ele vai responder? Você está precisando arrumar um emprego. Deus não chama desocupados. Se você quer ter um chamado de Deus para a tua vida, você precisa trabalhar. Naturalmente falando, você precisa estudar. Naturalmente falando, eu me lembro, irmãos, preste atenção até para você ter uma ideia. Eu me lembro que havia uma crítica no governo anterior. Não estou falando de política não, só para você ter uma ideia. No governo anterior tinha uma crítica dos pentecostais, que falavam assim: olha,
Nós que apoiamos, e esse pessoal aí das igrejas tradicionais não apoiaram o governo, mas ele só chama para ser ministro as pessoas que são das igrejas tradicionais, os presbiterianos. Eu lembro dessa crítica porque eu ouvi, eu participei. Aí um dia perguntaram a minha opinião nessas reuniões, assim, perguntaram a minha opinião, eu falei, mas os presbiterianos estudam. Eles precisavam do ministro da educação, eles precisavam do ministro da justiça, eles não precisavam do ministro do evangelho. Deus não chama desocupados. Se você não entender isso, meu querido, você vai ficar esperando, vendo a fila passar na tua frente. É aquele negócio, né? A gente canta, né? Deixei tudo para te servir. Para você deixar alguma coisa, você precisa ter alguma coisa. Eu falava isso há 27 anos atrás, porque naquela época todo mundo queria ser missionário. Todo mundo queria ir para a África. E só servia para a África. O resto do povo que se lasca, a gente tinha que evangelizar a África. Todo mundo queria ir para a África. Eu falava assim, você quer pregar o evangelho? Quero. Você quer ser missionário? Quero. Você tirou o passaporte? Não. Então acabou a conversa. Deus não chama, Deus não unge o que, irmãos? Desocupados. Depois a Bíblia diz que, a gente leu aqui que Elias, lançou a capa sobre Eliseu. Era um ato de sujeição. Eu estou lançando a capa, você agora está pertencendo ao meu trabalho. E Eliseu, a gente terminou lendo no verso 21 que Eliseu se tornou auxiliar de Elias, servo de Elias. Então presta atenção, Deus não unge quem não está disposto a, presta atenção, aprender, servir e se sujeitar. Deus não unge quem não está disposto a aprender. Eliseu foi lá ficar aos pés de Elias. Tem um texto mais para frente da Bíblia que um rei de Judá visita um rei de Israel. O rei de Israel já era separado naquela época. O rei de Israel já estava meio desviado e estava lá cheio de profeta. E o rei de Judá viu esses profetas aí, não são profetas de verdade não. Fica falando essas palavras em inglês aí, revelando CPF. Esse profeta é profeta de verdade não. The king, the power, the heaven, isso aí. Tem um profeta de verdade aqui. Aí o rei de Israel falou assim, tem Eliseu. Mas que Eliseu é esse? Ele que carregava água para Elias. Aí o profeta, carregava água para Elias. O rei falou, então esse cara é bom, traga. Eliseu estava disposto a aprender. Bom, vocês sabem, eu tenho um tempinho desse negócio aqui, eu conheço muita gente, conheço muito pregador, e eu sei que a maior tragédia que tem é quando um líder acha que ele não precisa aprender mais. A pior tragédia que existe é quando o líder acha que ele não precisa aprender mais, porque Deus é uma fonte insaciável. Ele sempre vai ter algo para te informar. Você pode ser olha, está amarrado no nome de Jesus. Você pode ser a reencarnação do apóstolo Paulo. Deus tem algo para te revelar. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo ou não? Então Eliseu tinha disposição de se sujeitar, de servir e de aprender. Isso era quebrantamento, isso era aperfeiçoamento. Se você não tiver isso, Deus não vai te ungir, esquece. E muitas das vezes Ele vai permitir que situações venham te quebrar, exatamente para você dizer assim, Senhor, eu quero aprender. Muitas vezes Ele vai permitir que coisas aconteçam com você, exatamente para você dizer, Senhor, me aperfeiçoa. Mas você não aprendeu a ser servo ainda, vai aprender a ser servo. Quem quer ser o maior, seja aquele que sirva. Quem quer ser pregador, quem quer ser profeta, seja aquele que sirva. Quem quer ter destaque, seja aquele que sirva. Sirva os outros. E quem fez isso foi Jesus. Deixa eu correr aqui. A Bíblia também fala que Eliseu deixou os bois. Ele não só deixou os bois,
Ele pegou o instrumento do arado dele, montou uma churrasqueira, fez um churrasco, celebrou tudo. Está na Bíblia que ele assou a carne e deu carne para todo mundo. Eliseu deixou a vida preguiça dele para trás. É o que os discípulos de Jesus fizeram. Isso me chama muita atenção. Levi, que é Mateus, Pedro, Tiago, João, André, deixaram tudo. Tem uma expressão que fala assim, se eu não me engano, no Evangelho de Marcos: imediatamente deixaram tudo e seguiram. E quando Pedro resolveu voltar para a vida preguiça, porque tinha negado a Jesus, que a Bíblia diz que ele falou: vou pescar, ainda vai 6 pessoas com ele, depois que Jesus tinha ressurreto. Jesus foi atrás dele, trouxe ele de volta para a praia, não é isso que a Bíblia diz? Ainda vira para Pedro e fala assim: você me ama? Te amo. Vai, apacenta minhas ovelhas. Fala 3 vezes. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não te chamei mais, a tua vida de pescador de peixe passou. A partir de hoje tu és pescador de homens. Se você não estiver disposto a deixar a tua vida pregressa, Deus não vai te ungir. Tem gente que ama contar testemunho, né? Eu era ex isso, eu era ex aquilo, eu era ex aquilo outro, eu era aquilo, ex aquilo outro. E ele fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Deixa eu te contar um segredo, irmão. Até a 3ª ou 4ª vez é uma bênção, depois disso fica chato. Deixa a tua vida pregressa. As coisas velhas ficaram para trás. Quando eu falo que tem gente que não precisa nem do diabo para fazer acusação contra ele, porque ele mesmo se acusa. A Bíblia chama o diabo de acusador, e tem gente fazendo o trabalho do diabo. Há 15 anos atrás eu errei, eu pequei, eu era desgraçado. Deus se lembra. A Bíblia diz que Deus não se lembra desse erro. É teologicamente correto afirmar que Deus não lembra dos seus erros e você fica se lembrando. Deixa a tua vida pregressa para trás. Mas de vez em quando dá uma vontadezinha, bispo, de tomar um pouquinho, né, de viver aquele negócio, né, e que tem. Aí Deus vai olhar assim: pô, você quer isso para tu? Fica à vontade, eu espero para te ungir depois. E você ainda não sabe porque Deus não está te usando. E você ainda não sabe porque Deus ainda não cumpriu aquele negócio que você sente no coração que Ele te prometeu. É porque você ainda está preso nessa vida pregressa sua. Quem está me ouvindo aí? Elias jogou o manto sobre Eliseu. Eliseu correu para Elias e falou: deixa eu beijar meus pais, e aí eu vou te seguir. Deixa eu lá dar um beijo na minha mãe, deixa eu lá dar um beijo no meu pai. E se a gente pegar um pouquinho do contexto que existia naquela época, provavelmente Eliseu era filho de um homem e de uma mulher temente a Deus. A gente entende isso. Muito provavelmente eles fizeram festa com essa notícia. Mas eu não quero nem falar sobre isso. Eu quero dar mais 2 dicas aqui para você. Deus não unge aquele que não o prioriza. Você lembra que em Lucas capítulo 9, alguns discípulos, Jesus chega para algumas pessoas e fala: me segue. Essas pessoas falam assim: deixa eu lá dar um beijo, deixa eu primeiro enterrar os meus pais. Não é que estava acontecendo um velório não, tá? É que aqueles discípulos falam para Jesus o seguinte: quando meus pais morrerem, eu vou seguir o Senhor. Quando os meus pais deixarem de viver, eu vou seguir o Senhor. Aí o que Jesus fala para eles? Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Na verdade, aquelas pessoas que deixaram de seguir a Jesus naquele momento, estavam priorizando os seus pais a mais do que Jesus. Eliseu não. Eliseu falou assim: eu só vou dar um tchau para eles lá, tá? E já estou indo. Só vou dizer para eles, porque depois eles vão ficar preocupados, Elias. Você sabe como é que é? O celular não foi inventado. O WhatsApp ainda vai mais uns 3.000 anos para chegar. Eu tenho que dar um toque neles. Deus não unge quem não o prioriza.
A gente está falando de pais, mas pode colocar outras coisas aí: namoro, relacionamento, filhos. Um dos grandes problemas de Eli, e Deus fala para Eli isso, é que você honra os seus filhos a mais do que a mim. Chegou Maria e os outros irmãos de Jesus, Tiago, Judas, que depois se converteram e se tornaram apóstolos, bateram na porta onde Jesus estava pregando e disseram assim: olha, seus irmãos estão lá fora, Jesus, sua família está aí fora, Jesus. E tem um dos evangelhos que fala que eles queriam levar Jesus preso, que achavam que Jesus estava meio maluco. E Jesus fala assim: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Aí ele aponta: quem faz a vontade de Deus é meu pai e minha mãe. Jesus está ensinando um caminho. Deus não unge quem não o prioriza. Mas tem uma outra coisa nesse texto: Deus não unge também quem não honra a sua família. Deus não unge quem não honra os pais. Deus não unge um marido que não honra a sua esposa. Deus não unge a esposa que não honra seu marido. Ah, mas eu não cometo nenhum tipo de extravagância para com a minha esposa, não, bispo. Certo, inclusive naquilo que você vê no Instagram, não é? Seu respeito para com seu cônjuge está inclusive naquilo que você admira de vez em quando. Deus não unge quem não honra família. Posso ouvir um amém? Ufa, quase passei mal aqui. Por último, como eu disse, o verso 18 traz uma revelação muito tremenda, porque Elias fala para Deus o seguinte, naquela fase deprê. Quando a gente está deprê, a gente sente assim mesmo, né? Isolado do mundo, afastado de tudo, só eu. Elias fala assim: só eu restei, Deus. Só eu estou te servindo, Deus. Elias estava literalmente se sentindo a última Coca-Cola do deserto. O último pacote, como é que é? A última bolacha do pacote. O fiozinho de ouro. O alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado. Estava se achando. E Deus fala para ele no verso 18: no entanto, Elias, tem aqui em Israel mais de 7.000 que não se dobraram, que não beijaram, que não se contaminaram, que não adoram Baal, que não servem Baal. Eu tenho um grupo, e entre esse grupo tinha um cara chamado Eliseu. E entre esse grupo tinha um cara chamado Eliseu. A gente não sabe o nome, pelo menos tem que fazer um belo de um exercício para identificar pelo menos mais um ou os dois, mas de 699 a gente não tem certeza. Mais um desses 7.000 a gente sabe que é Eliseu. O que eu quero dizer com isso? Agora eu vou falar alguém que Deus unge, que até agora eu falei de quem Deus não unge. Deus unge aqueles que estão no meio de grupos de consagrados. Deus não unge quem está afastado. Deus não unge quem está solitário. Deus não unge ermitão. Você sabe o que é ermitão? Não, né? Aqueles velhão barbudo. Não que Deus não tenha alguma coisa contra velho barbudo, misericórdia. Mas aqueles velhão barbudo que fica lá no meio da montanha, sozinho, isolado de toda a civilização, de toda a sociedade. Deus não é assim. Deus, e você pode ver isso na Bíblia, Ele vai atrás de pessoas que fazem parte daquilo que Ele está soprando.
daquilo que Ele está movendo. Até as pessoas que estavam perdidas, que Deus foi lá e puxou, eles estavam participando de um movimento. Eu não vou ter tempo de aprofundar nisso aqui, mas deixa eu dar 2 exemplos para você. Paulo, que a bispa estava falando aqui, na palavra dela, bispo, mas ele era perseguidor da igreja, ele fazia parte do sinédrio, mas ele estava no movimento. Você sabia que Paulo era zeloso pelas práticas do Antigo Testamento? Da mesma forma, Abraão, o pai da fé, aquele que é escolhido, pensado pela graça, porque pegou ele lá de Ur dos Caldeus, escolheu pela graça, debaixo da graça e definitivamente debaixo da graça. Quando você vai estudar a vida do pai dele, terá um pouquinho de referência que a Bíblia diz. A gente entende que Terá estava indo para Canaã. No meio do caminho, o seu filho Ur morre. E ele fica tão ruim com isso, que ele funda uma cidade chamada Ur. E fala: daqui não vou sair. Gênesis 11, Gênesis 12. Vou ficar por aqui mesmo. Aí Deus fala: então vou pegar teu filho. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para Canaã. Abraão estava no movimento de Terá. Terá parou no caminho, Abraão continuou. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. Se você quer que Deus te unja, você precisa participar do mover que Ele está fazendo. Você precisa identificar como Ele está soprando. Você precisa estar com seus ouvidos abertos para ouvir a voz dEle, em sintonia com aquilo que Ele está operando, e dizendo: Deus, não me deixe de fora. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor está operando. Eu quero participar disso. Me usa, estou aqui. Se o Senhor não quer me usar, me põe dentro, me põe no meio, mas não permita que eu não esteja dentro daquilo que o Senhor está movendo e fazendo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Jesus uma vez, e eu estou terminando agora de verdade. Jesus uma vez olhou, viu lá, estava com os 12 discípulos dele, olhou e viu uma plantação grande, viu que já estava dando, já estava pronto para colher, mas não tinha ninguém para colher. Ele falou assim: olha, a seara está pronta, porque pela graça, eu já operei, eu já fiz, eu já morri. Ainda não tinha morrido não, mas o que ele estava ensinando era isso: eu vou morrer na cruz, e depois que eu morrer na cruz já está consumado, está feita, a obra está feita. Quem faz a obra sou eu, está feito. Olha a seara, os campos já estão brancos, a gente está sem trabalhador para essa seara. Aí ele fala para os discípulos como se ele estivesse clamando mesmo: orai para que Deus mande trabalhador para essa seara. A gente precisa, a igreja precisa, o evangelho precisa, o reino precisa de homens e mulheres que digam a ele: eu estou disposto para ir à seara. E essas pessoas só precisam estar disposto, porque eu repito, a obra quem fez e faz é Ele. Eu só preciso dizer: eu quero, eu vou me sujeitar ao Senhor, eu vou querer aprender, eu vou participar do mover. Eu quero deixar essa vida de pecado, de erro, de falha para trás. Não quero saber dessa vida, as coisas velhas ficaram para trás. Eu quero nascer de novo da água e do Espírito, para que meu foco esteja em Ti, e naquilo que o Senhor está fazendo, e naquilo que o Senhor quer fazer. Entenda, irmãos, Jesus meio que clamou: orai para que Deus mande trabalhadores para a seara. Eu olho, há 27 anos, no dia 5, 6 ou 7 de setembro,
jovens daquela época mudaram um pouquinho. Quem riu é porque é mais ou menos era jovem naquela época, com todo respeito. Fala a mesma coisa. Deus quer levantar trabalhadores para a sua seara. E eu quero, no que eu puder te ajudar, eu quero te ajudar. Dentro da minha limitação, dentro da minha pequenez, eu quero te ajudar. Porque eu sei que a obra de Deus, enquanto Ele não vir, por isso que eu amo tanto essa frase, até que Ele venha. Eu já passei meus 25 minutos. Até que Ele venha. Eu amo essa frase, porque até que Ele venha, a gente não pode parar. Entende? Até que Ele venha, a gente não pode parar.